Muito bom estar aqui hoje. Principalmente estar revendo alguns irmãos que eu não via há bastante tempo, como nosso irmão do Espírito, que é tão grande, essa esposa Tânia, né? E as crianças. A última vez que eu a vi era criança, então eu uma criança. Também vou Joaquim, Bucuaçu, há tempo que não vejo também, é um prazer tê-los conosco. Mas Valdo, grande companheiro de luta. Aliás, eu tenho uma dívida, eu posso dizer que é eterna com o nosso irmão Valdo. Ele que batizou minha esposa, isso aí não tem preço, né? E a gente não pode pagar nunca. Eu tenho uma dívida realmente eterna com o nosso irmão Valdo. Estou vendo o solo também agora. Finalmente, não, temos também a minha esposa, minhas filhas, minha neta, meu neto também. Finalmente, nossos irmãos, que a grande maioria são meus filhos na fé. E os outros não são propriamente filhos na fé, mas são nossos irmãos, são conosco. Vocês sabem que eu amo vocês, sem entendimento. Realmente eu amo vocês. Então é muito bom estar aqui nessa noite. E esses cânticos maravilhosos, os cânticos foram muito bonitos. Não sei se lá no fundo estavam cantando também, porque estavam aqui na frente. Foi muito bonito. Parabéns também pelos cânticos. Mas agora nós vamos para a mensagem propriamente dita. O Senhor nosso Deus me escolheu hoje para ser o mensageiro de vocês. Não é nenhum exagero falar que foi Ele que me escolheu. Nós sabemos que foi. Como já escolheu tantos outros aqui, poderia citar alguns, mas tem vários que já foram escolhidos por Ele para ser o mensageiro aqui, fizeram um ótimo trabalho. Então Ele sempre escolhe as pessoas certas, os momentos certos. E Ele me escolheu. E hoje eu sou o mensageiro de Deus para vocês essa noite. Então Deus me escolheu para ser o mensageiro para vocês essa noite. E Ele escolheu para que nós falássemos sobre a porta ainda está aberta. Nós vimos aqui na leitura que fizemos que a porta foi fechada. Ela vai ser fechada um dia. Então vamos falar um pouquinho dessa porta, vamos identificar um pouquinho essa porta. Vamos saber quando essa porta foi estabelecida, quando ela foi fechada. Também vamos falar um pouquinho sobre a origem do mal, que foi o que fez a porta ser fechada. E finalmente, quando essa porta foi aberta, ela permanece aberta até hoje, mas vai ser fechada. E nós vamos falar também sobre quando ela vai ser fechada. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Vamos começar então identificando a porta, quando ela foi fechada, e vamos falar um pouquinho sobre essa porta. Vamos identificar essa porta. Vocês sabem que no começo de tudo, não havia porta. Não precisava porta. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou. Então quando Ele criou a humanidade, não precisava porta. Por que não precisava porta? Porque Deus criou o homem, mulher, e Ele falou com eles: vamos combinar uma coisa. O que é de vocês, é de vocês. O que é meu é meu. Qualquer coisa que tenha, que vocês não compraram, não pagaram por ela, e não foi doada a vocês, não é de vocês. Então o que é de vocês, que vocês compraram ou ganharam, é de vocês. Vocês podem fazer o que quiserem. Mas aquilo que é meu, é meu. Vamos
combinar assim, e ficou combinado assim. Então, naquela época, o homem sabia que o que era dele e o que era de Deus era Deus. Ninguém mexia nas coisas que não eram dos outros. Não havia maldade. O mal não havia começado ainda. Então, ninguém mexia no que era do outro. Se alguém encontrasse um relógio aqui, espero que não seja esse. Aliás, eu estou de relógio hoje. Então, se alguém encontrar um relógio, fala, bom, esse relógio não é meu. Eu não comprei, ninguém me deu, então não é meu. Eu vou deixar aqui, eu vou entregar aí para que seja entregue ao dono. Então, no começo era assim. Havia confiança total. Havia fidelidade total. Então, não precisava uma porta para ser fechada. O homem, o ser humano, era amigo de Deus. Eles eram amigos. Havia um relacionamento íntimo entre o homem e Deus. Uma determinada hora do dia, que a Bíblia fala na viração do dia, Deus aparecia no jardim do Éden, conversava com o homem, e eles andavam ali como bons amigos. Tem um hino que nós cantamos que fala parecido com isso. Meu Deus e eu andamos sempre juntos, qual bons amigos vamos sempre andar. Então, hoje nós pretendemos ser bons amigos de Deus, mas naquela época era assim. Eles eram amigos de Deus. Deus chegava entre eles, conversava com eles, ficava um tempo com eles, não sei quanto, mas eles eram amigos íntimos. Havia fidelidade total. Ninguém traía ninguém. Não havia traição. Não havia desconfiança. Era fidelidade total. Então não precisava uma porta. Só que Deus falou para o homem: de toda a planta que tem no jardim você pode comer. Toda. Menos uma. Aquela planta, a planta do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. Você sabe por que Deus fez isso? Porque Deus criou uma planta que dava uma fruta que o homem podia comer. Porque Ele criou aquela planta. Se Ele não tivesse colocado aquela planta, o homem não teria pecado. Mas Deus colocou aquela planta e falou que eles não podiam comer daquela planta. Foi a única ordem de Deus, a única ordem proibitiva de Deus para eles foi aquela. Eles não podiam comer a planta, comer a semente, comer o fruto daquela árvore. Foi a única recomendação, foi a única proibição que Ele deu, foi essa. Deus criou o homem diferente dos animais. Ele já havia criado todos os animais. Quando Ele criou o homem, Ele não precisava de mais de um animal. Ele precisava de alguma coisa diferente. E Ele criou o homem um ser diferente. Ele criou o homem semelhante a Ele. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem. Semelhante a nós. Então Ele criou o homem semelhante a Deus. Diferente dos animais. Capaz de pensar, com capacidade para decidir o que Ele queria. O homem podia escolher: eu quero fazer ou não quero fazer. Então ele criou o homem dessa forma. Ele não queria mais um animal e não queria um robô que fizesse tudo o que Deus mandasse, sem contestar, sem raciocinar. Então Ele criou o homem com capacidade para pensar, para discernir e para escolher o que ele queria fazer. Essa é a diferença entre o homem e o animal. Quando você proíbe um animal de fazer alguma coisa, digamos que você tenha um cachorrinho, e o cachorrinho faz xixi nas rodas do seu carro. O cachorrinho faz xixi no tapete da sua casa, no sofá da sua casa. Então você pega aquele cachorrinho, você não vai pegar aquele cachorrinho no colo e falar com ele: filho, papai não quer que você faça xixi na roda do carro, porque vai enferrujar, vai ficar fedido. A minha esposa não vai pegar o cachorrinho e falar: filho, vem cá, mamãe não quer que você faça xixi no tapete, porque vai ficar fedido.
Ela não quer que você faça xixi no sofá, vai ficar fedido e vai estragar. Você não vai fazer isso, você não vai dar explicações para o animal. Você vai simplesmente falar para ele, não quero, eu já não disse para você não fazer. Eu já não falei para você não fazer xixi aqui. Você pega o nariz dele, esfrega lá, isso não resolve. Mas enfim, você não tem um diálogo com ele. O animal não entende. O homem é diferente. Essa é a grande diferença. Quando Deus proibiu ao homem de comer a planta, a fruta, ele deu a explicação. Ele falou, você não pode comer dessa fruta. De toda a fruta você pode comer, mas dessa não. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Está vendo? Deus deu explicação para o homem. Ele podia fazer a escolha, comer ou não. Mas ele sabia o porquê. Ele não ia falar, eu não como essa planta. Quando o serpente chegou para Eva, por que você não come essa planta? Ah, porque Deus não quis. Ele não quer que eu coma. Não foi assim. Então eles sabiam que se ele comesse, eles iam morrer. Deus deu a explicação para eles. E eles agora tinham a opção. Há pelo menos 2 ou 3 formas de se desobedecer a Deus. A primeira é, eu vou comer da planta sim. Eu vou comer essa planta. Mas Deus falou que se você comer, você vai morrer. Tudo bem. Eu não importo. Eu quero morrer. Eu não me importo de morrer. Eu vou comer, sabendo que posso morrer. Então é uma escolha. A pessoa comer consciente que vai morrer. A outra opção é algumas pessoas falarem, eu vou comer da planta. Mas Deus falou que se você comer, você vai morrer. Mas eu não acredito que Deus estava falando sério. Não pode. Ele nos criou para cuidar da terra, para cuidar das criações dele, da criação dele. Então ele não estava falando sério. Ele falou que nós íamos morrer. Mas eu não acredito que Deus realmente vai matar a gente. Então a segunda é comer duvidando de Deus, achando que ele não vai realmente cumprir o que ele prometeu. Uma terceira é falar, eu vou comer da fruta. Mas Deus falou que se você comer, você vai morrer. Deus? Que Deus? Deus não existe. Se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser. Minha vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser, se Deus não existe. Então essas 3 formas. Comer consciente, sabendo que vai morrer. Comer porque não acredita em Deus, não acredita na palavra dele, não acredita no que nós pregamos. E a terceira, não acreditar que Deus existe. Só que tem uma coisa comum entre as 3. Por qualquer motivo, por qualquer razão que a pessoa coma da fruta, ele vai pagar as consequências. É diferente. Deus falou que vai morrer de comer. Não importa a causa, não importa o motivo. Comendo da fruta vai morrer. Então Deus fez o homem com capacidade para decidir e para escolher o que ele quer fazer. Comer ou não. E o homem optou por comer. Depois que ele comeu a fruta, ele pagou as consequências. Como qualquer um hoje, qualquer um em todas as épocas, que desobedeça a Deus, desobedeça as palavras de Deus, porque acredita que Deus não vai punir. Imagina, todo mundo é filho de Deus. Por que ele vai mandar alguém para o inferno? Eu vou fazer, mas está errado. Eu sei que está errado, mas eu não acredito que Deus vai realmente mandar ninguém para o inferno. Imagina, Deus é amor, Deus nos ama, Ele não vai nos mandar para o inferno. Tem pessoas que acreditam nisso. E tem pessoas que acreditam que o que nós ensinamos não é a verdade. E tem pessoas que acham que Deus não existe. De qualquer forma, se desobedecer a Deus, vai morrer de qualquer forma. Eles comeram, pagaram a consequência. Qual foi a consequência? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Lá eles podiam comer de toda a fruta. Eles não precisavam trabalhar. Tinham tudo à mão. Beleza, maravilha. Se encontravam com Deus, conversavam com Deus. Mas como ele desobedeceu a Deus, não havia mais confiança. Deus não podia mais confiar no ser humano. Eles traíram a confiança de Deus.
Eles não eram mais fiéis. E eles agora não podiam mais conviver com Deus. Então eles foram expulsos do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus. Continuaram vivos? Deus não falou que se eles comessem eles morreriam? Acontece que para Deus, vejam, eles foram expulsos da presença de Deus. Agora, na virada do dia, eles não iam mais se encontrar com Deus. Eles não iam mais ficar conversando com Deus. Eles agora foram expulsos da presença de Deus. E sabe o que Deus chama isso? Sabe o que Deus considera isso? Morte. Isso é a morte espiritual. A separação de Deus, do homem de Deus, é a morte. É chamada a morte. Então, a primeira coisa, o homem morreu espiritualmente, porque foi separado de Deus. E aí foi criada a porta. Agora Deus não podia mais confiar no homem. Antes, não precisava gaveta com chave. Ninguém ia mexer com nada. Ninguém precisava fechar a porta. Ninguém precisava fechar uma gaveta, porque ninguém ia mexer com nada. Mas agora Deus não confiava mais nele. Eles desobedeceram a Deus. Eles traíram a confiança de Deus. Então agora foi criada a porta. Porta fechada. Nós dizemos ali que a porta, nós não dizemos ali. Mas nós dizemos no folheto que a porta ainda está aberta. Aqui ela estava fechada ainda. Foi criada uma porta fechada. E foram colocados 2 querubins com espadas fumegantes, para que ninguém pudesse entrar de volta para o paraíso. Vocês estão vendo? A porta foi criada, a porta foi fechada, foram colocados guardas, querubins com espadas fumegantes. Qualquer um que entrasse ali seria morto. Então agora a porta estava fechada. A porta agora estava fechada, ninguém mais poderia entrar na presença de Deus. A porta foi fechada, o homem morreu para Deus. E agora o homem não tinha mais nenhuma intimidade com Deus. Não podia mais chegar até a presença de Deus. A porta estava fechada. E essa porta permaneceu fechada até o ano 2000. 2000 não. Até o ano 33 de nossa era. Até o ano 33 da era cristã. Essa porta permaneceu fechada. Havia promessa. Deus prometeu. Os judeus esperavam, durante todos esses 2000 anos, 4000 anos, 2000 anos. Durante esses 2000 anos, eles esperavam, eles esperavam que a porta fosse aberta. Eles esperavam que o Filho de Deus viesse até a terra para abrir aquela porta. Porque o único que podia abrir aquela porta era o Cordeiro. Era Jesus. No Apocalipse foi visto aquele nasceu, foi morto, e era o único que poderia abrir os selos, era o único que poderia abrir a porta. Eles esperaram. Jesus nasceu no ano 0 ou no ano 6 a.C., consideramos o ano 0, mas a porta só foi realmente aberta no ano 33. Dê uma olhada em Mateus 27. Vamos ler Mateus 37, do versículo 45 em diante. Mateus 27, 45. Desde a hora nona, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja
e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Esse o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Só até aqui. Esse é o versículo que nós realmente queremos. Esse é o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No templo de Salomão, no templo dos judeus, havia uma separação do templo. Havia um véu dentro do templo que separava a presença de Deus da presença dos homens. Até aquele véu as pessoas poderiam chegar para adorar a Deus, para louvarem a Deus, para orarem a Deus. Mas depois daquele véu, ninguém podia entrar. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Porque ali estava a presença de Deus. Atrás daquele véu era o lugar santo. Era o lugar de Deus. A presença de Deus estava atrás daquele véu. E ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote. E assim mesmo, se ele não estivesse preparado, para o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de oferecer sacrifício por ele mesmo, pela nação, ele entrava. Mas ele ia com uma corda. Mas ele ia com uma corda amarrada ao corpo dele, porque se ele não estivesse preparado, se ele não estivesse santificado, ele morreria lá dentro. Mesmo o sumo sacerdote, entrando lá na presença de Deus, ele podia morrer. Se ele não voltasse depois de um determinado tempo, as pessoas puxavam a corda e o tiravam de lá morto. Então, atrás daquele véu estava a presença de Deus. E do lado de cada véu estava o lugar onde as pessoas ficavam. Então era a separação entre Deus e o homem. Aquela separação que ocorreu lá no Éden, quando o homem pecou. Quando Deus perdeu a confiança pelo ser humano. Quando ele foi expulso da presença de Deus. Até agora, no ano 33, havia separação entre Deus e o homem. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus morreu, ele veio nos abrir a porta. Ele veio restabelecer a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. E quando ele morreu, tudo estava cumprido, tudo estava consumado, a porta agora estava aberta. Mas para que a porta fosse aberta, aquele véu rasgou-se de alto a baixo. É como se pegasse uma tesoura, chegasse lá em cima, cortasse e puxasse para os lados. O véu foi rasgado. E agora a porta estava aberta. E é por isso que nós dizemos, até hoje, a porta está aberta. Ela ainda está aberta, mas vai se fechar um dia. Agora, a porta não está escancarada para entrar quem quer, a hora que quer, fazer o que quer, entrar e sair e entrar de novo. Não. A porta está aberta, mas há requisitos a serem cumpridos. Eu não vou dizer que não é qualquer pessoa que entra na porta. Qualquer pessoa pode entrar, mas há uns requisitos a serem cumpridos. A maior parte desses requisitos nós vamos ver amanhã. Mas para que as pessoas possam entrar nessa porta, eles têm que ter uma conversa com Deus. Eles têm que ter uma conversa com Jesus. Eles vão ter que conversar com Jesus.
estarei com ele e ele comigo. Jesus tem que entrar no coração de cada pessoa. Ele está batendo a porta do coração das pessoas, só que as pessoas são duras. Muitas endurecem o coração, talvez não identificam a voz dele, mas tem que abrir a porta, porque tem que ter uma conversa com ele. Ele não vai liberar a presença dele para qualquer pessoa. Então a pessoa vai ter que conversar com ele. Ele vai ter que saber que aquela pessoa agora vai ser uma pessoa confiável. Ele só vai deixar entrar por aquela porta as pessoas que forem confiáveis, as pessoas que forem fiéis, as pessoas em que ele puder confiar. A chave daquela porta. Onde estão a chave daquela porta? A chave daquela porta está com São Pedro? Não. Está comigo? Está com nossos irmãos aqui? Está com o Luiz? Está com o Edivaldo? Joaquim? Também. Ela também está conosco. Mas amanhã eu vou falar um pouco mais sobre quem vai ter acesso a essa chave para que possa entrar. Eu espero que vocês que estão aqui hoje voltem amanhã, porque nós temos muito ainda a falar sobre essa porta. Nós vimos pouco sobre ela. Nós vamos ter que ver agora como realmente entrar novamente nessa porta, entrar novamente na presença de Deus. E eu espero que todos estejam aqui de volta amanhã. Como tem algumas pessoas que estão hoje aqui e talvez não voltem amanhã, eu não vou dar detalhes para vocês, não temos tempo. Os detalhes serão dados tintim por tintim amanhã. Não perca amanhã. Mas se alguém acha que por algum motivo não pode vir amanhã, eu vou resumir para vocês. Um resumo muito resumido. Para entrar nessa porta, a única forma de entrar através dessa porta é através do batismo. Então, se alguém acha que por algum motivo não vai estar aqui amanhã, eu mesmo não sei se todos vão estar aqui amanhã. De repente alguém está programando vir amanhã, não, eu venho porque eu quero ouvir a continuação da mensagem e eu quero entrar nessa porta, mas ninguém sabe se vai estar aqui amanhã. Eu mesmo não sei. De repente, algum de nós pode morrer, Jesus pode voltar, algum parente pode ficar doente e nós temos que levá-lo ao hospital. Gente, a chance de não estar aqui amanhã é muito grande. Eu espero que estejamos todos. Mas a chance de não estar aqui amanhã é muito grande. Então, se alguém que está nos visitando e não é batizado ainda e quer entrar nessa porta, nós podemos batizar você hoje, se você já tiver conhecimento suficiente para ser batizado. Se tiver alguma dúvida, nós podemos conversar com você um pouquinho e quem sabe batizar ainda hoje. Mas nós vamos lhe dar a oportunidade para isso. Se você estiver pronto para ser batizado, nós vamos lhe batizar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais e ser batizado ainda hoje, nós podemos conversar com você. E se alguém por algum motivo quiser vir até a frente para se reconciliar com Deus, para receber uma oração, também pode. Nós vamos cantar um hino. E enquanto estivermos cantando esse hino, eu vou ficar aqui, esperando você. Qualquer um de vocês pode vir aqui à frente, conversar comigo, enquanto nós ficamos em pé, cantamos. Deus abençoe a todos.